Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico. Atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para esse podcast, mais uma vez, a presença do Ibirá Barreto. Seja muito bem-vindo, Ibirá. Olá a todos, muito obrigado, Danilo. Bom, pessoal, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que ele é muito interessante, muito complexo de ser abordado e que diz respeito a toda a humanidade, literalmente de um modo geral. Ou seja, todos nós teremos que passar por esse processo um dia, que é o processo da morte. Eu gostaria de começar esse podcast, Ibirá, justamente lhe perguntando sobre o que é a morte e como a filosofia encara a morte. Bem, como você mesmo disse, a morte é um tema que afeta a todos. Muitos pensadores ao longo de toda a história da humanidade se ocuparam desse assunto e procuraram trazer uma explicação ou pelo menos lançar alguma luz a respeito de como funciona isso, como é essa questão de que o ser humano poderia ter uma vida após a vida, certo? Se ele poderia voltar, enfim. Várias culturas e vários pensadores, como por exemplo o próprio Platão, em seu diálogo Fédon, que trata especificamente da morte de Sócrates, que é um dos tratados mais notáveis a respeito desse assunto, onde ele vai falar a respeito desse tema, ou então sobre o Sêneca, no seu Brevidade da Vida, também é um outro filósofo que vai discorrer de maneira muito interessante a respeito desse tema. Enfim, a filosofia ela vai colocar a morte como uma passagem, porque, sob o ponto de vista de muitos filósofos, não existiria exatamente uma interrupção no existir. Ou seja, muitos consideram essa parte do homem, que é a sua alma imortal, esse aspecto que é um mistério dentro do homem, esse aspecto que não pode ser visto nem medido, mas que, no entanto, é a sua essência. E, de acordo com essa ideia, a morte seria uma espécie de ilusão psicológica, ou seja, algo que é apenas um ciclo. Nós teríamos um aspecto imortal que atravessaria mergulharia na matéria de quando em quando. Seria algo similar aos ciclos das estações, ou mesmo ao nosso ciclo diário, onde nós dormimos à noite e, no dia seguinte, quando o sol renasce, a vida retorna, certo? É interessante porque quando você fala disso, nós entendemos que quando morremos, tudo se acaba. Mas esses filósofos falavam que há algo no ser humano que é imortal, como você colocou agora, essa questão da alma, não é? Ou seja, algo que sobrevive. Então, por que tanto medo nós temos da morte, Ibirá? Por que nós temos todo esse medo de encarar algo que naturalmente vai acontecer e por que nós vemos dessa maneira, com tanto medo, com tanto apego, né? Basicamente, temos medo da morte porque somos materialistas. Quando alguém enxerga apenas a matéria, ele vai ter a tendência a temer o final disso, certo? E, de certa forma, o nosso corpo, a nossa psique, ela intui esse fim. Ela sente que a existência vai cessar para ela. Hoje em dia existe o quê? A nossa própria realização muitas vezes está em torno de aquisição de bens materiais e de honrarias, enfim. Isso faz com que o ser humano comece a se afastar das questões filosóficas. O próprio Sócrates falava que alguém que tenha cultivado a filosofia ao longo de sua vida, cultivado da forma correta, não é? Vai ter uma vivência desse momento da morte de uma forma muito mais tranquila. Nesse diálogo, o Fédon, em que o Platão nos traz uma visão brilhante a respeito desse assunto, ele mostra, não é? Através do Fédon, esse rapaz, ele fala que não sentiu pena do Sócrates, porque o Sócrates parecia tão feliz naquele momento e enfrentou com tamanha desenvoltura a sua própria morte, não é? E o próprio Sócrates vai falar sobre isso, de que essa desenvoltura foi devido a essa vivência filosófica, ou seja, de você colocar o foco da sua existência em coisas mais elevadas, em coisas que não estão tão ligadas ao nosso aspecto material, animal. E agora, me lembrando de algo que você abordou em outro podcast, você falava justamente da tradição filosófica e da constituição do homem.
Ou seja, o homem é constituído de um corpo físico. Além desse corpo físico, há um corpo energético, ou seja, energia que sustenta esse corpo físico. E nós temos, além da energia, um campo emocional, ou um corpo emocional. E mais além dele, a nossa mente, e nós imaginamos que fica por aí, mas na verdade as antigas tradições dizem que não. Os egípcios, os hindus dizem que temos também uma mente mais pura, mais elevada, um corpo intuicional, ou seja, temos intuição em relação às coisas, e temos também uma vontade. Ou seja, temos claro aí que nós estamos falando de que o ser humano é muito mais do que imagina que ele é. Em algum momento isso se perde, por isso nós estamos falando aqui hoje da morte, estamos falando desses elementos, ou seja, desconhecendo quem nós somos, naturalmente isso vai gerar uma série de conflitos. Quando começa isso, Ibirá? Me parece que se perdeu algo, se perdeu algum elemento nesse sentido. Como a filosofia pode nos explicar esse processo? Bem, nós temos uma tradição filosófica. Quando você perde certos conhecimentos, você tem as chamadas Idades Médias, ou seja, períodos da história em que a humanidade aparentemente dorme e perde a consciência de coisas que ela conhecia anteriormente. Por exemplo, os próprios gregos falavam da questão da alma, não é? Eles falavam da psique, que seria a alma, e da athanatos psique, certo? O Thanatos era o deus da morte, ou seja, algo que é athanatos é algo imortal, certo? Então esse conjunto das emoções e da nossa mente seria como essa alma. E a alma imortal seria esse potencial oculto do ser humano que você expôs aí, ele conectado com a intuição e com a vontade. Porém, quando o nosso mundo tornou-se excessivamente materialista, nós começamos a perder essa chave de interpretação do homem. E começamos a vê-lo como um animal que pensa. O homem, ok, ele tem esse parentesco com os animais, porém ele tem elementos muito mais profundos. Nós somos bem diferentes de algum animal, né? Pelo menos quando estamos nos comportando de maneira condizente com a nossa condição, claro. Hoje em dia, por exemplo, quando você pega a própria medicina, muitas vezes ela busca o quê? O santo graal da medicina seria obter a imortalidade do corpo físico. E isso é estranho, porque ao invés da nossa ciência compreender o ciclo da vida e integrar esse conhecimento para que nós possamos ter uma vida mais plena, como crianças, como jovens e como velhos também, não é? Eu vejo uma busca artificial de uma imortalidade que fica fora do ciclo natural do ser humano. Como nós estávamos falando agora há pouco, assim como tem o dia, tem a noite. Não adianta você querer evitar a noite. Isso é necessário. De certa forma, existe uma grande sabedoria aí. Imagine, se ao longo de uma única vida nós acumulamos vários traumas, várias broncas, não é? Imagine se nós começássemos a carregar isso através de séculos. Então, olha, talvez essa ideia da morte também nos traga uma valorização de certos fatores, não é? Por um lado, uma valorização maior da nossa vida, já que ela é limitada. Isso deveria nos trazer o quê? Nos forçar a uma reflexão a respeito daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente nós precisamos realizar, daquilo que nós realmente precisamos fazer com o tempo que nos é dado, já que nós não sabemos qual vai ser o dia em que nós vamos nos separar do nosso corpo físico, certo? Então isso é algo interessante, porque a natureza é tão generosa que força os seres humanos a terem pelo menos um grande momento, uma grande vivência filosófica nas suas vidas, que é o momento da morte. O cara pode não ligar a mínima para a filosofia, mas nesse momento ele vai ter que se confrontar com essa realidade. E por outro lado, existe o que os antigos colocavam, né? Que é a transmigração das almas, ou a teoria da reencarnação, que é muito interessante porque ela se casa muito bem com essa ciclicidade que nós vemos no nosso universo. Intuitivamente muito mais coerente, porque você vai ver a relação que existe com as estações, não é? Veja, num país mais frio, o inverno, você vê que a vida vegetal é como se ela tivesse se extinguido para sempre. Mas quando chega a primavera, de repente ela renasce, como se a vida viesse da morte e a morte viesse da vida.
Exatamente. Isso é muito interessante, Ibirá, porque você falou agora há pouco de traumas. Em nossa vida atual, às vezes temos raiva de alguma pessoa ou lembramos de uma maneira ruim, negativamente de alguma pessoa. Você imagina voltar a viver e sempre com essa lembrança. Então esse processo de reencarnação ele é muito interessante. E dentro disso me vem à memória a alegoria do rio Leteu, ou do rio Letes, grego, não é? Onde Platão vai falar que é o rio do esquecimento. Ou seja, onde as pessoas vão beber dessa água ou se banhar nessa água e vão se esquecer. E ele fala que outros bebem menos e uns bebem mais ou se banham mais para esquecer. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque você falou dessa questão dos traumas lá atrás. E como se dá esse processo, então, nesse sentido da reencarnação? Como encarar isso ou como ver isso de uma maneira mais filosófica? Isso seria perfeitamente integrado a essa ciclicidade da natureza, não é? Seria essa ideia de que essas raivas, esses ódios, esses traumas, né, como se nós tivéssemos uma oportunidade de um início renovado. Os gregos, por exemplo, diziam que o deus da morte, Thanatos, era irmão de Morfeu, que era o deus do sono. Se você parar para pensar nisso, todos os dias é como se fosse uma repetição, não é? Um pequeno ciclo dentro de um grande ciclo, que seria a nossa vida. Não é? Então nós deveríamos começar encarando o nosso dia como essa nova oportunidade, ou seja, planejar nosso dia, certo? Com flexibilidade, claro, mas pensar o que eu quero para o meu dia, certo? Como é que eu quero chegar no final dele? Assim como nós devemos refletir a respeito da nossa velhice, não é? Não simplesmente fugir da nossa velhice. Devemos integrar isso como um processo natural. É uma caminhada, é uma viagem, né? Quando nós vamos fazer uma viagem, nós temos que fazer as malas, não é? Para essa grande viagem, para essa terra desconhecida, de que nos fala o próprio Shakespeare, nós temos que preparar malas muito especiais. E, nesse ponto, essa teoria da reencarnação, ela é bem inteligente, porque vai nos dar um sentido de continuidade, vai nos dar um sentido de imortalidade, certo? E eu me lembro, por exemplo, de uma passagem famosa da história. Todos devem conhecer sobre Leônidas, que foi um grande general espartano. Ele disse para os seus homens, no último dia de sua resistência heróica contra um exército de centenas de milhares de persas, dizem até que esse exército era de 1 milhão versus 300 espartanos, que se uniram, enfim, a alguns poucos milhares de homens que se inspiraram por esse exemplo de bravura, de enfrentar um grande exército. Então Leônidas, ele vai falar com os seus guerreiros o seguinte, para eles comerem pouco, porque naquela noite eles jantariam com Hades, no país para onde os mortos vão. Os homens perguntaram, senhor, isso é verdade? E ele confirmou, sim, isso é verdade. Então, vamos comer pouco, porque hoje nós jantaremos com Hades e o nosso rei. Então, eles tinham certeza absoluta de que ia ser assim? Olha, talvez não, mas o que importa é a maneira altiva com que eles enfrentaram esse momento. Eles foram até o final e cumpriram com o dever deles, de acordo com o que as suas leis lhe ditavam. Então isso acrescenta, isso é um exemplo muito interessante. Dessa forma, essa ideia da reencarnação, ela traz algumas reflexões muito importantes, traz um sentido de imortalidade, um sentido de que nós não devemos nos dedicar apenas ao corpo, certo? Mas nos dedicar principalmente ao crescimento da alma. Muito bem colocado, Ibirá. E pegando um gancho rápido dentro do que você acabou de falar, isso pode parecer uma loucura, não é? Ou seja, 300 soldados contra milhares de soldados. Mas há algo que esses 300 tinham, que era um valor atemporal, ou seja, eles sabiam efetivamente o que estavam fazendo ali. Porque há que ter muita consciência da vida para que se tenha muita consciência também, ou mais consciência em relação à morte. Agora, para encerrar, Ibirá, eu gostaria que você falasse, em linhas gerais, sobre como nós podemos encarar essa questão da morte de uma maneira mais filosófica, mais saudável, ou seja, como a filosofia pode nos ajudar também nesse sentido, em um caminho de vida que nos permita a sabermos viver melhor e, consequentemente, encarar a morte de uma maneira mais natural, de uma maneira menos temerosa. Quais elementos você poderia nos trazer aí para que a gente encerrasse com essas reflexões, não é?
Danilo, os antigos samurais tinham uma máxima. Assim que eles levantavam, eles diziam para si mesmos: hoje é um bom dia para se morrer. Para a nossa cultura, isso parece quase uma heresia, parece algo até macabro. Mas isso é extremamente filosófico, porque os samurais eram guerreiros, e um guerreiro se vê diante da morte todo o tempo. Então seria, primeiramente, uma fuga da realidade, não é uma forma infantil de enxergar a vida se ele negasse isso. E, em segundo lugar, qual seria a sabedoria por trás dessa frase? Seria essa ideia de que ele estaria pronto para morrer, porque ele estava zerado, ele estava em dia com todas as suas dívidas. Ele não deixou para resolver aquela pendência no outro dia, ele não deixou para amar os seus semelhantes para o outro dia, certo? Então isso é muito filosófico. Então, e no fundo, nós não sabemos qual é o momento. Então, todos os dias deveriam ser um bom dia para se morrer. E isso só acontece quando você passa a avaliar a sua vida de forma filosófica dia após dia, de uma forma consciente. O próprio Sócrates ele falava isso diretamente, que a filosofia ela nos ensina a viver e, de certa forma, aprender a viver é aprender a morrer. Assim como quando nós chegamos ao final de um dia no qual nos cumprimos bem o nosso papel, nós temos um descanso agradável, é o sono dos justos, certo? E dessa forma nós precisamos encarar a vida, pois não diz o ditado popular, o valente morre uma vez só e o covarde morre várias e várias vezes. E quantas vezes nós estivemos diante da questão de realizar nossos sonhos, muitas vezes nós deixamos isso para depois ou não tivemos a coragem de pagar o preço de ser aquilo que a nossa alma nos dita. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante, muito relevante, de buscar o quê? Esse conhecer a nós mesmos, de sermos o melhor ser humano possível, de ter certeza de que a cada dia nós entregamos o melhor de nós para a sociedade, para os nossos semelhantes. Para encerrar, tem uma frase do Sêneca. Ele diz o seguinte: deve-se aprender a viver por toda a vida e, por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Então é isso. Acredito que esses grandes sábios e essas grandes civilizações tenham muito mais a agregar a respeito desse assunto, não é? Nós tivemos aqui apenas um apanhado geral, mas é um assunto que vale a pena ser refletido a respeito. E esperamos ter colocado algo aí para pelo menos que possa acrescentar e possa realmente fazer com que os nossos dias sejam mais úteis. Muito obrigado, Ibirá, pelas suas palavras. Muito obrigado novamente pela sua participação em mais esse podcast. E seja sempre muito bem-vinda. Com certeza, Danilo. Muito obrigado a todos e até o próximo. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para aqueles que queiram também conhecer um pouco mais sobre Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, basta acessar o site www.nova-acropole.org.br. Até a próxima!